como começou e por que, na verdade, começou a pedagogia hospitalar. Desde 2018, ela é obrigatória no Brasil, mas ela funciona desde 1950. No Rio de Janeiro já tinha esse atendimento de pedagogia hospitalar. Um dos hospitais referência no Brasil é o Hospital do Câncer, AC Camargo, em São Paulo. Ele é referência em pedagogia hospitalar, pelo fato de ser um hospital de tratamento de câncer. E o câncer, normalmente, ele leva muito tempo em tratamento, às vezes anos em tratamento, e ele tem essa necessidade. E ele é uma referência no Brasil, mas, na verdade, ele começou no Rio de Janeiro. Em 1950, tem um hospital no Rio de Janeiro que atende até hoje esse tipo de tratamento escolar, saúde escola, que é pedagogia hospitalar. Quem é o pedagogo hospitalar? O pedagogo hospitalar é o profissional que ele está apto, né, para atender o paciente e levar a educação e cuidar ao mesmo tempo, entrar num sistema onde a criança está inserido para tratamento de saúde. Ele não é médico, ele não é enfermeiro, né? Ela não é enfermeira, no caso a pedagoga não é enfermeira, a psicopedagoga não é enfermeira. Ela faz um trabalho extra dentro desse ambiente, que é dar continuidade à educação da criança. Então, ela está apta, ela precisa de ter curso superior, ela precisa estar preparada não só para a educação do ensino básico, que é da pedagogia, quanto ter estrutura para o emocional. Porque o que acontece? Essa pedagoga, ela tem que ser mais preparada do que a própria professora em sala de aula. Por que isso? Porque o paciente dela, que daí passa a ser aluno-paciente, digamos assim, ele está debilitado na sua capacidade física, motora, de movimentação, emocional, ele está limitado, ele está debilitado, ele está limitado. Então, ela tem que ter o preparo de todas as coisas que ela vai fazer de uma forma diferenciada, porque ela vai atender específico aquele aluno. Ela não vai atender 30 alunos numa sala de aula, ela vai atender um e no máximo, quando se faz interação de grupo, na brinquedoteca, em salas específicas dentro dos hospitais, no máximo ela vai elaborar um trabalho de ensino para 3, 4 alunos, mas o normal é específico de cada aluno. Ela tem essa dedicação redobrada, porque ela vai atender a criança que está com todas as dificuldades por causa da sua enfermidade e fora do ambiente, porque vai ter que se criar, né, dentro do hospital, ele tem que ser criado algo mais preparado, algo mais parecido com uma escola, no caso, tendo as salas de preparo da pedagogia hospitalar. Caso isso não haja, ela tem que atender, às vezes, no improviso. E isso nós falando dos hospitais mais de capitais, de cidade de mais habitantes, de maiores números de habitantes e mais evoluídos, porque tem cidadezinhas do interior que não tem esse aporte todo, não tem esse preparo todo e ele tem que ser improvisado. Normalmente, dos hospitais do interior, quando se tem um paciente em estado grave, internado,
ele não fica muito tempo, porque para tratamentos mais graves, como o câncer, ele tem que ir para cidades grandes e se concentra esse número de crianças e adolescentes nas cidades grandes, onde tem mais recursos e onde tem mais um aporte para que façam todo esse trabalho pedagógico dentro dos hospitais. Dentro dos hospitais no interior, as salas de aula atende às vezes as crianças com deficiência, com dificuldade, mas já é bem menos provável que haja pedagogia hospitalar em cidades pequenas. Mas tem cidades de médio Rio Grande do Sul, Santa Maria, é um hospital que tem um tamanho grande, é bem grande o hospital, e tem alunos internados por mais tempo e tem recursos para que isso aconteça. Mas normalmente cidades pequenas, menores, não têm esses recursos, fica bem deficiente. Então eles passam para cidades grandes e começa então toda essa interação. Mas a demanda ainda é muito grande, perto do que se tem de professores, de pedagogos e psicopedagogos, seja lá o que for, para atender essa demanda toda. São poucos, ainda está bem precário, o número de pedagogos está bem pequeno em vista do que se tem necessidade. Então, o que ele faz? Ele faz uma interação. O que é um pedagogo hospitalar? Ele é uma ponte do ensino para o aluno, né? O educando, ele precisa de continuar o aprendizado dele. Então, ele é o que faz, leva um ao outro. A educação ao aluno e vice-versa. Apresenta assim, esse é o aluno essa é a educação, e vice-versa. E ali, então, vão fazer essa interação que é muito importante e é fundamental na vida de todo o indivíduo, porque o indivíduo precisa disso. Qual é a função dele? A função dele ele traz o conhecimento, só que ele traz o conhecimento junto com a interação emocional. Porque ele precisa conquistar o carinho da criança. Ele precisa conquistar aquele afetivo. O afeto é algo afetivo, é algo que afeta. Impacto, eu levo algo de mim. Isso é afeto, isso é afetivo. Então, a conquista de ter o carinho, ter a educação, as pessoas sentem, as crianças sentem. E quando elas sentem que esse pedagogo, que esse profissional, eles têm aquele sentimento de mãe, de pai, de tio verdadeiro, eles sentem aquele gosto, aquele prazer de, então, estudar aquilo que o profissional trouxe. Eu sei porque eu trabalho com um menino, faz tempo já, e ele tem 9 anos, quando eu comecei a trabalhar com ele, 9 anos. E ele recusava as informações da professora. Ele resistia às informações da professora. Sempre resistiu, pelo fato de ela, tipo, às vezes é bem carrancuda, né? Bem cara de, né? Poucos amigos, como se diz. Então, assim, cara feia, cara amarrada, já chega brava, como que se cara amarrada fosse exigir respeito. Não. Então, o carinho, o sorriso, a misura sempre foi uma das técnicas na aplicação da conquista para o ensino. Sempre. Nós não precisamos estar recebendo um salário alto para trazer esse amor e esse carinho. A gente precisa trazer quando tem de graça. Quem tem amor e tem carinho, ele faz de graça. Ele não precisa nem estar recebendo para isso. É tipo, eu não vou ser querida com o meu paciente, com o meu aluno, porque estou recebendo o salário dos pais ou do Estado. Eu preciso ser porque eu sou, independente de qualquer coisa. Como funciona? Funciona
do Estado pode contratar esses professores especializados, porque eles têm que ter curso superior preparados. O Estado contrata e eles vão fazer esse trabalho fora da escola, lá no hospital. Eles vão ficar internados com o paciente, eles vão ficar trabalhando no departamento infanto-juvenil, que é criança e adolescente. E uma das coisas muito interessantes que eu vi uma reportagem essa semana, eles têm uma cidade, tem um hospital que eles têm os professores, os pedagogos contratados para ajudar no Enem. Até os fiscais atendem os adolescentes que estão inscritos no Enem e que estão internados por alguma razão e que não pode perder a prova. Isso é uma evolução, isso é uma conquista, isso é o desafio que já foi vencido. Isso é muito bom, assim como todas as coisas na vida se conquistam, né? Então, um dia foi inventada a roda, o fogo foi descoberto, um dia foi descoberto que a Lua existia e que o planeta era redondo. Alguma coisa sempre estamos criando, sempre estamos descobrindo. E essa descoberta de vencer esses desafios, a gente só vence os desafios quando eles aparecem. E a educação hospitalar, ela foi criada porque houve uma necessidade. O desafio foi posto diante do ser humano, da educação e da saúde, esse desafio. Então, eles criaram, não, pode ser criado então a pedagogia hospitalar, ok. Agora, o pedagogo passa a atender fora da sala de aula. O educador, ele passa a trazer esse ensino, esse aprendizado fora da sala de aula, lá onde o aluno está, né? Então, é muito interessante esses desafios. É lógico que existem muitos outros desafios que ele tem que ser vencidos. Eles têm que ser, esses obstáculos têm que ser vencidos, porque uma das coisas que a gente vê nos hospitais é quando não se encaixa o educador, o pedagogo hospitalar, o psicopedagogo que está atuando no momento com um paciente dentro do hospital, quando ele não se encaixa com a equipe do hospital que é de lá. A equipe é de lá, o educador não é de lá. O educador está inserido por alguma razão. Qual é a razão? O aluno paciente. Mas quando não encaixa, é um desafio grande, porque existe muito, e eu sei nos estágios, que quando um psicopedagogo, por exemplo, o psicopedagogo, quando ele vai fazer um estágio dentro de uma escola, ele é como que se é um intruso. Ele não é daqui, nós somos daqui. Os professores, diretores, funcionários da escola somos daqui. Este é um intruso, então ele é uma pessoa que ele está ocupando um espaço aqui que é nosso. Então existe muito essa disputa, como que se fosse roubar o espaço. E isso é um desafio que tem que ser quebrado, e eu sinto isso, e eu vi isso, é um desafio que tem que ser quebrado, porque o psicopedagogo, ele vai atender uma função específica, ele não vai interagir em mais nada, ele não tem que mudar a direção da escola, ele não tem que mudar as coisas da escola, ele tem que colaborar com o seu, ali exatamente com o seu paciente, com o seu aluno.